Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Wagner Pedrotti e hoje vamos estudar um tema importantíssimo sobre a física, chamado movimento uniforme. Bem, o que é um movimento uniforme? O movimento uniforme, como o próprio nome diz, é um movimento padrão, que não tem variação de velocidade, ele é uniforme em sua velocidade. Ele também pode ser chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme, quando o móvel ele segue uma trajetória retilínea. Em nosso cotidiano, é muito difícil encontrarmos, na prática, um movimento uniforme, né? Quando a gente está andando de carro, se deslocando de um lugar para o outro, existem muitas variações de velocidade. Existem semáforos, existe cachorro, existe trânsito, pessoas se jogando na frente, ou tu te jogando na frente das pessoas, enfim. Muda muita velocidade. Então ele não é considerado um movimento uniforme. A não ser quando tu consegue fazer uma viagem longa. Alguns trechos dessa viagem tu consegue manter uma velocidade razoavelmente constante. Nesses intervalos de tempo em que a nossa velocidade fica constante, eu considero o movimento como uniforme. Um outro exemplo do nosso cotidiano são as escadas rolantes. Quando tu sobe numa escada rolante, geralmente o movimento ele é uniforme, né? Ele é na mesma velocidade, até para não criar nenhum desequilíbrio. Podemos considerar também o movimento da Lua em torno da Terra como um movimento aproximadamente uniforme. Também o movimento dos ponteiros em um relógio é aproximadamente uniforme, sem variação de velocidade. Então, quais são as características do movimento uniforme? Ele tem velocidade constante e ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Observe o exemplo. O meu carro está no ponto zero quando o meu tempo é zero. E ele começa a percorrer de forma que, após 1 segundo, ele percorreu 10 metros, após 2 segundos ele percorreu 20 metros, após 3 segundos ele percorreu 30 metros e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Ele está sempre em um movimento sem variação de velocidade, porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, até aí tudo bem, não tem muito problema para conseguir definir um movimento uniforme. Distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Mas eu posso classificar ele de duas formas, o meu movimento uniforme. Eu posso classificar o meu movimento como progressivo, quando o móvel se desloca a favor da orientação positiva da trajetória, se afastando do zero, vamos dizer assim, né? Da forma positiva da trajetória, com a numeração positiva, e ele vai se afastando, então eu sei que meu movimento é progressivo. Nesse caso, eu considero a minha velocidade positiva. Considero a minha velocidade sempre mais. E o inverso, digamos que ele retroceda para o ponto zero, ele esteja num movimento contrário à minha trajetória, se aproximando do zero, então eu tenho um movimento chamado de retrógrado ou regressivo. Nesse caso, eu considero a minha velocidade negativa. Então, se meu movimento é progressivo, se afastando do zero na orientação positiva, eu considero a velocidade positiva. E se o movimento é retrógrado, minha velocidade é negativa. Certo? Bem, no meu movimento uniforme, também eu posso determinar a posição dele em um determinado intervalo de tempo, utilizando a equação horária do movimento, que é determinada por S igual a S0 mais V vezes T, sendo S a posição final, S0 a posição inicial do meu móvel, V a velocidade do meu móvel e T um tempo determinado. Vamos então fazer alguns exemplos para conseguir entender a equação horária e entender quando o movimento é progressivo e quando o movimento é retrógrado. Primeiro exemplo, pessoal. Um corpo movimenta-se com velocidade constante sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função S igual a 20 mais 4t. Determine. Letra A, a sua posição inicial e sua velocidade. Letra B, sua posição no instante 5 segundos. E letra C, o instante que o corpo passa pela posição 60 metros. Vamos à solução então. Letra A, sua posição inicial e sua velocidade. Basta a gente analisar a equação dada pelo problema. A equação dada tinha sido S igual a 20 mais 4t. Sabemos que a função horária do movimento é dada pela fórmula S igual a S0 mais VT. Então basta comparar. Quem é o S0 da equação dada? S0 seria o 20. Quem é a velocidade da equação dada? A velocidade seria o 4, porque o 4 é que está junto ao t. Então é ele que é a minha velocidade.
Como ele considerou o sistema internacional, a minha distância inicial vai ser 20 metros e minha velocidade vai ser 4 metros por segundo. Então basta extrair as minhas informações da equação dada pelo problema. Certo? Letra B. Qual a posição após 5 segundos? Como que eu vou saber a minha posição após 5 segundos? Eu coloco 5 segundos no lugar do t, na equação dada pelo problema. Então, a equação dada pelo problema era S igual a 20 mais 4t. Coloco 5 no lugar do t, vou ficar com S igual a 20 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5 eu sei que dá 20. E 20 mais 20 dá 40. Então eu sei que a minha posição final vai ser 40 metros. Letra C, pessoal. O instante que o móvel atinge 60 metros. Dessa vez eu vou pegar os 60 metros e colocar no lugar do S. É como se ele tivesse me dado o resultado. Eu sei que o móvel vai passar por 60 metros. Eu quero saber em qual tempo, quanto tempo ele vai passar nesses 60 metros. Então eu coloco 60 igual a 20 mais 4t. Passo 20 para o outro lado. Ele troca o sinal. Vou ficar com 60 menos 20 igual a 4t. 60 menos 20 é 40. Então vou ficar com 40 igual a 4t. O 4 está multiplicando t. Então ele vai passar dividindo. Vou ficar com 40 divididos para 4. Logo, o meu t é 10 segundos. Ele poderia mudar a pergunta, mas com o mesmo contexto. Por exemplo, em que instante o móvel passa pela origem? Se ele perguntasse em que instante o móvel passa pela origem, eu sei que no lugar do S eu vou colocar 0, porque ele quer saber o tempo que ele vai levar para passar pela origem. Tudo bem? Outro contexto importante. Essa equação é classificada como um movimento progressivo ou retrógrado? Bem, observe que a minha velocidade é positiva, porque é mais 4t. Então, só pelo sinal da velocidade eu posso garantir que o movimento é progressivo. Ou seja, ele está se afastando do meu ponto de origem. Exemplo 2. Um trem de 200 metros e andando com velocidade constante de 10 metros por segundo, atravessa uma ponte de 100 metros. Determine o tempo necessário para realizar esta travessia. Eu tenho a distância do trem, que é 200 metros, e a distância da ponte, que é 100 metros. Então, qual a distância total que o meu trem precisa percorrer? Seria os 200 metros do comprimento do trem, mais os 100 metros do comprimento da ponte. Então, ao total, nessa minha conta, eu preciso considerar 300 metros, porque o trem precisa percorrer todo o seu comprimento e todo o comprimento da ponte. Então, se eu utilizar a equação horária do movimento, eu sei que o S vai ser 300 metros, tá bom? Se eu considerar como o início da ponte o meu ponto zero, então eu sei que meu S0 vai ser zero. Então basta usar a minha equação horária, basta usar todos os valores da minha equação horária. S igual a S0 mais VT. Então o S vai ser 300, o S0 vai ser 0, a minha velocidade vai ser 10 e o tempo é o que eu quero descobrir. Então vou ficar com 300 igual a 10t. O 10 que está multiplicando passa dividindo, vou ficar com 300 divididos para 10. Logo, o meu tempo é 30 segundos. Após 30 segundos, o trem percorreu toda a ponte. Certo, pessoal? Então encerramos assim a nossa aula de física. Esta aula foi dividida em duas partes. Depois teremos uma segunda parte falando sobre gráficos e ponto de encontro. Ok? Grande abraço e até mais!